Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Mateus 12, 18. Tema da semana: Missões transculturais. É uma alegria muito grande, é um grande privilégio estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, podermos nessa temporada compartilhar a grande vocação, a grande ideia, a grande missão do Senhor, levar o seu amor a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. É muito bom termos o nosso guia de estudos que nos leva à Palavra de Deus. Estamos iniciando um novo programa com uma nova dupla nos próximos 2 encontros. Eu posso dizer aqui os meus 2 amigos, posso dizer assim, meu professor, meu colega. Nós trabalhamos juntos no... Vou começar pelo pastor Ronaldo Alberto de Oliveira, que é pastor conselheiro dos pastores para a região central da cidade de São Paulo. Pastor Ronaldo foi meu colega no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Uma alegria poder... O pastor Ronaldo uma vez fez uma semana de oração, viu, para mim, viu, pastor? Num grande desafio, falou para adolescentes durante uma semana. Lembra daquela semana, lembro. pastor? Bairro Camaquã, em Porto Alegre. Exatamente. Obrigado pela oportunidade que você me deu naquela ocasião. Eu que fui o privilegiado, viu, pastor? Okay. Pastor Jorge Mário de Oliveira, pastor Jorge Mário, que é o secretário administrativo de um escritório da igreja para a região sudeste do estado de São Paulo. Meu professor, seja bem-vindo. Pastor, é bom estar aqui com você outra vez, pastor, para estudarmos a Bíblia e pesquisarmos algumas coisas lindas sobre a vida e o ministério de Jesus. Uma alegria. Nós vamos, nesse momento, suplicar a iluminação do Espírito Santo ao abrirmos a sua palavra. Eu sempre gosto de mencionar, o guia de estudos sistematiza um livro, um assunto, nessa temporada, no caso, um assunto, e ele nos conduz à Bíblia. Então, pastor Jorge, pode orar, por favor? Nosso Deus, nosso Pai, vamos continuar estudando a Bíblia, a Tua Palavra, através deste guia de estudos, e queremos pedir a iluminação do Teu Espírito para que consigamos entender a missão que Jesus quer nos ensinar como Teus filhos. Portanto, ilumina nossa mente, nosso coração. Amém. Humildemente suplicamos-te. Amém. Amém, Senhor. Meu querido amigo, você que acompanha o programa Lições da Bíblia, que acompanha a TV Novo Tempo, você que deseja conhecer mais os planos que o Senhor tem para você, para a vida da sua família, nós oferecemos gratuitamente a revista Princípios. Está sistematizado aqui orientações da Palavra de Deus para você descobrir o que vai acontecer no futuro, de onde você veio, por que você está aqui. Acesse o endereço que está na sua tela e receba gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Mais uma vez, nós vamos ter nesse momento a oportunidade de assistir comentários. Nessa temporada estamos assistindo comentários do coautor. Como eu mencionei no programa, em alguns dos programas passados, o autor, pastor Borg Schwantz, faleceu em dezembro do ano passado, mas o coautor, pastor Steve Thompson, é quem concluiu o trabalho e tem feito também os comentários para nós durante essa temporada. Nesse momento, o comentário com o pastor Steve Thompson. Como preservamos valores e crenças centrais de uma mensagem que, ao mesmo tempo, precisa chegar às pessoas de culturas diferentes, panos de fundo diferentes, nível educacional diferente, visão de mundo diferente? Isso é, de fato, um desafio. Eu não desprezo isso de forma alguma, aprecio a imensidão disso. Eu tive o privilégio de viver em 2 ou 3 culturas e vejo que a mesma coisa é vista de forma diferente pelas pessoas e suas culturas. A primeira coisa que eu diria é que é importante para o cristianismo, já que é sobre isso que estamos falando, e a divulgação do cristianismo através do trabalho missionário. É importante para o cristianismo e para os missionários cristãos saber qual é o centro, o valor central, nossa crença central.
Nós temos uma grande quantidade de crenças que podemos listar em um documento. Mas dentro dessas crenças, algumas têm que ser colocadas em posição central e outras devem estar mais distantes, mais próximas à extremidade. Vamos definir quais são essas crenças centrais. E então elas irão traduzir mais facilmente, porque ao final do dia, somos todos humanos. Somos todos criados e descendentes de Adão e Eva, que vieram da mão divina. Nós todos dividimos essas crenças centrais, necessidades centrais, desejos centrais, visões e esperanças. E se as crenças centrais do cristianismo forem apresentadas primeiro na prática e no ensino, eu acredito que, independente da cultura, as pessoas reconhecerão e vão harmonizar essas crenças. E então chegará o tempo em que poderemos acrescentar mais detalhes e distinções estritas que, possivelmente, estão um pouco distantes do centro, para criar esse pacote completo que mantém as pessoas unidas na fé cristã. Nós temos um privilégio, né, de um dia termos conhecido uma verdade da palavra. Talvez o grande desafio que a gente tenha seja transmitir aquilo que a gente aprendeu. Nós não estamos lidando com outra cultura, por exemplo, se estamos dentro do nosso próprio país, mas nós temos também que superar barreiras culturais para apresentarmos aquilo que um dia a gente conheceu, mesmo dentro do mesmo país, ainda que a gente tenha contato com pessoas de outras culturas, de outros países aqui, mas mesmo dentro do nosso próprio país. Toda macrocultura, pastor, tem as suas subculturas. A realidade brasileira, por exemplo, o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, né? O sul do Brasil, por exemplo, tem características culturais, embora Brasil, bem distintas, né? Envolvidos pela colonização. Sim, e isso acontece, por exemplo, com a região nordeste brasileira. Então, embora sejamos um único país, falemos uma mesma língua e tenhamos elementos culturais comuns, existem coisas bem peculiares e distintas e que são desafios para a pregação do Evangelho, como foi na época de Jesus. Às vezes, se a gente não superar isso, se nós não superarmos, se você centralizando na gente, nós vamos criar barreiras na apresentação da verdade. Se eu não supero hábitos, se eu não mergulho naquela cultura daquela região. Claro, você sabe que existe, para que haja uma comunicação efetiva, entre o comunicador e o receptor, tem que haver um elo comum, onde eles possam se entender, para que o receptor entenda o que foi emitido, certo? E aí, quem quer pregar o Evangelho, quem quer transmitir o Evangelho, tem que criar ou entender e compreender onde ele vai entrar, qual é o caminho que ele vai seguir para poder alcançar a outra pessoa. Sim. Na sua realidade, na sua cultura, na sua subcultura, na sua forma de ver e de compreender o mundo. Sim, sim. Eu acredito que nós no Brasil temos um grande privilégio, porque somos um país de dimensões continentais. E as fronteiras limítrofes com outras nações muitas vezes estão distantes da maioria dos brasileiros. Mas mesmo assim é verdade que nos grandes centros, especialmente, nós temos as chamadas tribos urbanas, além da presença de comunidades étnicas que estão sempre presentes também. Mas as tribos urbanas hoje, especialmente nas gerações mais jovens, são caracterizadas por peculiaridades no estilo de vida, no vestuário, na alimentação, na música. E para nós, como cristãos, alcançarmos a essas pessoas que estão nas suas tribos, enraizadas nos seus costumes, é um grande desafio, como foi nos tempos bíblicos também. Eu acho que a gente podia explorar só um pouquinho isso, até para o telespectador entender, quando o senhor se refere a essas tribos urbanas, que é uma expressão técnica para núcleos que se formam dentro da sociedade. Poderíamos dar alguns exemplos? Veja, você pode, por exemplo, pensar na área da música, né? Então você tem aqueles que gostam de funk, ou aqueles que gostam de rock, ou de heavy metal. Às vezes, associado à música, você tem um estilo de vida, os góticos, os punks, e assim por diante. Então, eles vão se caracterizar pelo vestuário,
alguns com roupas mais compridas, outros com roupas de cor negra, outros por andarem sempre juntos, os skatistas, por exemplo, por gostarem de um determinado tipo de prática esportiva, e eles acabam se fechando, se isolando no seu núcleo, no seu grupo. Como alcançar essas pessoas? Como levar o Evangelho a esses grupos específicos? É o grande desafio que nós temos. Como não parecer ser antiquado? Acho que está aí o grande desafio. O grande desafio. E nós vamos ver, nós vimos aqui no nosso guia de estudos, que as estratégias que Jesus usou quando teve contato com pessoas de outras culturas, de outras regiões. Só para lembrar, Jesus teve um foco no seu ministério, certo? Um foco inicial de apresentar a verdade de salvação. Com certeza. Que foi pregar para... povo judeu. Mas ele rompe isso e a gente vê. De que forma, não deixando sua intenção inicial, Jesus faz isso? Ou seja, começa a olhar para todos como únicos. Na verdade, eu até comentaria um pouquinho esse aspecto, por favor, porque muitas vezes nós estamos preocupados em preservar os membros da igreja, que enfrentam lutas, enfrentam problemas, desafios para sobreviver, para preservar a fé. Mas nós, como igreja, não podemos estar tão preocupados apenas em preservar o rebanho, entre aspas, o grupo de cristãos que está ali na nossa comunidade, esquecendo os que não pertencem à nossa comunidade. E Jesus, então, ele dá um exemplo nesse sentido, porque ele, ao invés de preocupar-se unicamente com os judeus, ele estendeu os olhares para além daquele grupo, para aqueles que precisavam receber as boas novas do Evangelho. A gente tem o perigo a gente já citou em programa anterior, foi no programa da semana passada, que isso gera o perigo da exclusividade, que precisa ser... Os judeus eram muito exclusivistas, né? E o interessante é que essa lição menciona que a região onde Jesus se criou, que foi a Galileia, era uma região assim, com um número muito grande de gentios, era considerada quase um Israel gentílico, né? E ali que Jesus viveu e iniciou seu ministério e pregou, embora às vezes a palavra de Deus omita muitas experiências que Jesus tivera com algumas dessas pessoas, aquelas que a Bíblia menciona têm lições muito grandes para nos ajudar a quebrar essas barreiras aí. Então a gente precisa romper essa parede exatamente, que nos isola, que nos separa, né? Pedir que Deus nos ajude a estender os olhos e ver as multidões, milhares, milhões de pessoas que precisam ainda ouvir as boas novas, receber a palavra da vida, o pão, a água que Jesus pode dar. Mas uma coisa que me chama a atenção aí é que Jesus não fez um evangelismo público para estas pessoas. Ele reuniu... Não, ele aproveitou oportunidades que se lhe apresentou, ele trabalhou com um elemento, um indivíduo desse grupo e enviou esse indivíduo. Certo? Então, alguém do grupo foi alcançado por Cristo e enviado para levar o Evangelho. No caso da mulher samaritana, foi ela a missionária, né? Sim. E outros exemplos que aparecem na Bíblia. Então, Jesus alcançou uma pessoa e, através desta pessoa, a comunidade que ele tinha em mente. Essa é uma estratégia interessante, porque às vezes a gente usa um caminho muito diferente desse. Nós estamos mais preocupados, às vezes, em reunir todas essas pessoas e falar, e aí a gente tem dificuldades. Até porque nós não entendemos o que está nesse grupo, não entendemos muitas vezes a linguagem, né, os seus gostos, então a gente precisa mergulhar nisso que a gente chamou, o senhor usou a expressão subculturas, dentro de uma cultura, sim, se referindo ao mesmo país. O pastor citou que a história que está em São João capítulo 4, que é uma história muito conhecida para aqueles que normalmente estudam a palavra de Deus, que é a história da mulher samaritana. Eu vou colocar aqui dois questionamentos. Na realidade, um questionamento. Primeiro, o pastor Jorge até citou em off aqui, que o importante para a gente na história é quais foram as estratégias que Jesus usou para alcançar. Antes disso, dá para a gente situar, até para o telespectador entender, o que era falar para um samaritano? O que teve que ser rompido para que essa mensagem
pudesse ser dita a um samaritano? Bem, os samaritanos tiveram a sua origem ainda nos tempos do Antigo Testamento, quando o povo judeu, a princípio, era uma nação única, unida, mas por ocasião do reinado de Roboão, filho de Salomão, a nação dividiu-se em duas partes. A partir desse momento, a nação do norte, chamada de Israel, começou a experimentar um processo de apostasia muito mais acelerado do que a nação do sul, chamada Judá. E apesar de todos os esforços de Deus, através dos profetas, para alertar esta nação do norte, eles acabaram se aprofundando cada vez mais na adoração de outros deuses, na idolatria, em práticas pagãs condenadas por Deus, até que finalmente eles foram atacados pelo Império Assírio. Era muito comum naquele tempo, pastor, um esforço dos generais vencedores levar os cativos para a sede do Império Conquistador e trazer então para aquele lugar que havia sido conquistado pessoas de outras nacionalidades, para uma mistura, uma miscigenação. E isso aconteceu justamente nessa nação do norte, a nação de Israel. A partir dali você tem uma descendência fruto dessa mistura de judeus com pessoas de outras nacionalidades. Isso trouxe como resultado a corrupção da própria língua, do próprio culto, da própria adoração, e deu por origem, então, o povo chamado de samaritano. A nação do sul preservou ainda a sua identidade por um período um pouco maior, mas eles acabaram alimentando também um preconceito muito grande com os moradores da nação do norte, justamente por causa desta mistura, não terem preservado a sua pureza ideológica, de costumes e de culto e assim por diante, né? É nesse contexto que nós encontramos, então, no tempo de Jesus, um acirramento, uma ira, uma divisão, uma disputa muito grande entre judeus e samaritanos. A ponto de que é conhecido de todos, né? Os judeus mais ortodoxos, eles oravam todos os dias agradecendo a Deus por não terem nascido samaritanos, nem mulheres, nem mulher, né? E foi nesse contexto que Jesus, então, quebrou esta barreira para levar o evangelho aos samaritanos. Essa visão me dá uma compreensão desse desafio de romper isso, de não olhar com preconceito e poder levar a mensagem para essa pessoa. Sim. Um desafio para a gente não olhar para ninguém em nenhum momento com preconceito, e isso nós nos tornarmos os maiores obstáculos para apresentar essa mensagem. Não, e além do preconceito com relação aos samaritanos, ali estava uma mulher, né? Que ainda tinha um outro elemento, um pouco mais grave na situação. Um judeu não conversava na época com uma mulher em público, e quanto mais uma mulher estrangeira. O ambiente era um ambiente público. Jesus aproveitou-se de uma oportunidade que lhe apareceu, que se lhe apresentou, junto ao poço de Jacó, e ele aborda aquela mulher com sabedoria, nos ensinando estratégias evangelísticas tremendas para alcançar pessoas que estão longe do nosso aparente alcance, né? É bom lembrar, Jesus não fez o evangelismo público. Ele alcançou uma pessoa e, através desta pessoa, centenas de outras dentro daquela cultura onde aquela pessoa pertencia, nesse caso, a mulher samaritana. A gente vê nessas estratégias, até queria que a gente trabalhasse no retorno do intervalo, como Jesus vai gradativamente levando-a a entender que ele era o único que poderia preencher os vazios que existiam no coração, fruto de uma vida vazia que ela teve, dos esposos, né? Podemos trabalhar isso no retorno? Sim. Tá bom? Eu acho que é importante para o telespectador. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, que de alguma forma todos nós tiremos daqui lições para que nos aproximemos das pessoas, para que a gente veja em cada uma alguém que precisa da verdade que vem do Senhor Jesus. Vamos para o intervalo e já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando, no programa de hoje,
quais foram as estratégias de Jesus Cristo para se aproximar de pessoas com cultura diferente. E aqui fica a lição para todos nós. Fui para o intervalo pedindo para vocês comentarem um pouquinho das estratégias no processo de apresentação à mulher samaritana. Será que poderíamos considerar aqui, por favor? A mim chamaram a atenção dois aspectos, particularmente. Um deles você já mencionou, eu gostaria só de aprofundar um pouquinho mais a questão do respeito aos costumes, às práticas daquela mulher. Ela poderia, se Jesus tivesse se aproximado, melhor dizendo, se Jesus tivesse se aproximado dela com atitude de preconceito, de crítica, de acusação, ele teria fechado as portas, aquela mulher não teria aberto o seu coração a Jesus. Então, apesar dela viver um estilo de vida não adequado, Jesus a respeitou, não acusou, não apontou as suas falhas, não destacou os seus defeitos. Isso é um grande desafio para nós, porque a nossa tendência natural é considerarmos superiores as pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que nós possuímos. E o desafio é nós aceitarmos as pessoas, mesmo que não se portem, mesmo que não atuem, que não vivam da mesma maneira que nós. Outra coisa que me chamou a atenção é o fato de que Jesus conseguiu alcançar o coração daquela mulher, porque apesar dela manter uma aparência assim de um coração duro, não disposto a abrir-se para o Evangelho, mas Jesus percebeu que ela tinha sua vulnerabilidade, ela tinha necessidades. E Jesus tocou justamente nesse ponto. Eu acho que o grande desafio para nós é pedirmos ao Espírito Santo essa sabedoria, porque qualquer ser humano, independente da sua condição social, intelectual, independente da frieza do seu coração para o apelo do Evangelho, ele tem algum ponto sensível. E tocando esse ponto sensível, as portas do coração vão se abrir e ele ouvirá a voz do Evangelho. Não importa onde ele esteja nesse momento, seja numa casa simples, ou seja numa mansão, seja num condomínio fechado, ou no subúrbio, todos têm algum aspecto vulnerável. Exatamente, precisam de uma esperança, de paz, né? E de alguma forma, quando nós falamos que essa mensagem, eu gosto de pensar nisso, quando nós estamos pensando aqui, nós gostaríamos que você conhecesse Jesus, é porque em realidade só Jesus pode te trazer a verdadeira felicidade, não é assim, uma imposição, né? É exatamente isso. É isso que A gente sempre pensa no preconceito que nós temos e a gente esquece do preconceito que a pessoa tem. Sim. A mulher samaritana era uma mulher preconceituosa também, ela também tinha seus preconceitos. Como Jesus quebrou isso? Pedindo. Jesus não ofereceu, embora tivesse para oferecer. Jesus pediu água para ela e ela se admira. Como tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Então ela tinha preconceito. E Jesus quebrou o preconceito dela, quebrou a barreira, ok? Alcançou o coração dela e abriu oportunidade para diálogo. E aí foi que eles puderam dialogar e conversar a partir daquele elemento comum. Às vezes a gente acha que nós só temos algo para oferecer. E nós temos e Jesus oferece a água que nunca mais daria sede, né? Mas é interessante essa sua colocação. Sim. Você tem alguma coisa para me ensinar. Para me oferecer também. Você tem alguma coisa. Né? E todos têm alguma coisa para oferecer. Mesmo que talvez esteja em uma situação que, aos nossos olhos, sejam situações caóticas. E Jesus foi intencional. Sim. Ele sabia o que estava fazendo, passo a passo, né? Ele foi levando a mulher, foi despertando curiosidade na mulher, foi abrindo o coração dela, né? Gerando cada vez mais necessidade, até chegar no ponto de dizer, eu sou aquele que fala contigo. Vocês observem que Jesus poucas vezes se declarou o Messias de forma tão clara. Para aquela mulher ele disse, eu sou o Messias, eu sou o que falo contigo. Aí pronto, chegou onde queria, a mulher se tornou uma fantástica de uma missionária. É muito... Eu quero só sublinhar, pastor, uma expressão que o senhor colocou, isso foi intencional. A gente já comentou em algum programa aqui dessa temporada a necessidade de nós sermos intencionais. A intencionalidade não é o sentido assim de que, né, aquela coisa assim fechada, de que eu vou
eu tenho um propósito assim que todo mundo tem que se transformar. Segundo as intenções. Exatamente. Mas um intencional de... Eu quero apresentar para você o que eu acredito. Gostaria de compartilhar com você. É o saber como fazer, né? E o método de Cristo é muito claro nesse sentido. Ele se aproximava das pessoas, demonstrava interesse por essas pessoas, fazia amizade com elas, conhecia suas necessidades, atendia às necessidades dessas pessoas e após então atender essas necessidades, gerando confiança da parte das pessoas, então ele dizia: vem e segue-me. Eu creio que isso resume a intencionalidade de Cristo. Exatamente, Jesus. exatamente. Falando em necessidade, quero ir para o próximo milagre, a próxima atuação do Senhor de forma intencional, que é o que está em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13, e também Lucas 7, 1 a 10, que eu vou ler os 3 versos iniciais. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E aí é interessante o que está no verso 10, né? Jesus admirou-se tanto que tem uma frase que nós sempre nos referimos: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que lições que nós tiramos aqui de como missionários levarmos a mensagem de salvação para as pessoas? Que descrições a gente tem desta fé do centurião? O que era pregar para um centurião? Eu começo perguntando assim, né? Eu acho que era um grande desafio, porque aí, além de uma barreira cultural, a diferença entre judeus e romanos, havia também o fato de que os judeus eram um povo dominado pelos romanos, e os romanos estavam ali realmente como conquistadores. Então havia um aspecto político, um aspecto social, que tornava ainda mais difícil essa realidade. Mas o nosso guia para estudos destaca aqui a fé que esse centurião possuía. De alguma forma, a presença dele ali, naquela região da terra do povo de Deus, fez com que ele se familiarizasse com a história bíblica, com o Deus de Israel. E no seu coração, mesmo que de uma forma básica, elementar, inicial, ele exerceu fé, a ponto de que agora, no momento de grande necessidade, ele busca a Cristo Jesus. Eu fico imaginando quantas pessoas existem por aí, nessa situação, nos altos escalões do governo, pessoas que às vezes são criticadas por suas posturas, por suas decisões, nas posições sociais, nas grandes empresas, e precisam ser alcançadas também, né? De alguma forma, eles são tementes a Deus, conhecem os princípios básicos do Evangelho. Há necessidade de alguém que vá e fale a essas pessoas, dando a elas a oportunidade de desenvolverem esta fé e se aprofundarem cada vez mais no conhecimento de Cristo Jesus. Mais uma vez a gente vê que o preconceito está na nossa mente. Às vezes nós olhamos para essas pessoas ou por serem famosos, ou por terem uma posição... Serem muito ricos. Serem ricos, exatamente. Nós achamos que elas não têm necessidade ou nunca ouviriam aquilo que a gente tem para compartilhar. Só que não foi Jesus que foi ao centurião. Foi o centurião que veio a ele. Verdade. E ele veio com preconceitos também, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele sabia que um judeu não podia entrar na casa de um pagão, certo? De um romano. Então ele já resolve o problema aí. O senhor não precisa ir lá, eu não quero criar confusão. Não vamos criar problemas aqui não, né? O Senhor fala, e aí ele revelou fé indo a Jesus, buscando ajuda, porque sabia que Jesus ia resolver o problema dele. Era um pagão que, embora vivendo no paganismo, recebeu vislumbres e aceitou Jesus como verdadeiro Messias, né? Embora não sabendo tudo sobre ele. E no momento da oportunidade ele expressou essa fé. E Jesus elogia como uma fé tão grande, né? De um homem que não tinha aparentemente nada, né? Para ser o que era de fato. E recebeu a graça de Cristo, a cura imediata do seu servo, né? Eu acho que é interessante a gente destacar, porque o pastor Jorge
salientou o aspecto de que Jesus foi procurado. E quando nós falamos que ele veio procurar Jesus. Isso. Que ele veio procurar Exato. Jesus. Ele procurou Jesus, né? Isso. Quando nós destacamos a missão, existem dois aspectos na missão. Nós vamos ao encontro das pessoas e às vezes as pessoas vêm ao nosso encontro. Neste caso em particular, ele foi procurar a Jesus. E eu fico pensando então nas igrejas cristãs. Quantas pessoas que não são cristãs ou não têm um conhecimento profundo da palavra de Deus vêm às igrejas? E qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa reação quando essas pessoas nos procuram? Normalmente, a semelhança do centurião, elas procuram quando estão em grande necessidade. A perda de um ente querido, uma situação difícil no casamento, uma dificuldade na educação do filho, uma doença na família. E é nesta necessidade, nesta hora de necessidade, que o coração delas está mais receptivo, mais aberto. Então a igreja, cada igreja, deveria ser uma comunidade que acolhesse essas pessoas, que vêm ali em busca de paz, de alívio, e uma comunidade de serviço também. Porque Jesus, quando foi procurado, ele falou, não, eu vou até a tua casa. Exatamente. Então, exatamente. Na igreja, deveria haver pessoas dispostas. Olha, eu vou à sua casa, eu vou com você, eu vou ajudar a você, eu vou ao hospital, eu vou ensinar a você princípios de saúde que podem ajudá-lo a restabelecer a sua saúde. Então, uma comunidade que acolhe, uma comunidade que serve. Muito bem colocado, porque essa expressão, eu irei, para mim, ela é essencial aqui. E às vezes, nem todos que vêm, infelizmente, recebem essa atenção, exatamente, esse acolhimento. E aqui fica uma reflexão para a gente, para nós que fazemos parte de uma comunidade, que as pessoas que vêm, que sintam-se abraçadas, acolhidas. Eu aproveito a dizer para você que acompanha a TV Novo Tempo, está acompanhando esse programa, Lições da Bíblia, você é bem-vindo na comunidade adventista do sétimo dia. E digo aos amigos da nossa comunidade, vamos receber com carinho essas pessoas que vêm e vamos estar dispostos a ir, poder atender às necessidades que elas têm. Pastor, o senhor tinha observação para fazer? Me chamou a atenção aí a ideia de que as pessoas vêm como elas são e como elas estão. E aí eu tenho que estar preparado para não ser dominado pelo preconceito. Porque elas são diferentes de mim, nos hábitos, na forma de falar, de ser, de vestir, né? E aí? Eu tenho que estar pronto para receber esta pessoa como Jesus esteve, para receber e atender a necessidade delas do jeito em que elas foram a Cristo. E entender que o processo de mudança, o processo de aceitação e o processo de mudança, a gente tem um tempo, porque uma coisa é a aceitação e outra coisa é outra é mudar, que é adotar um novo estilo de vida. E a gente às vezes tem dificuldade de lidar com isso. E a gente quer ou espera que a mudança seja muito rápida. Cada um tem o seu tempo também. Exatamente. Né? Nós conversávamos em off, né, pastor, sobre, né, eu citei um amigo que a necessidade, o processo, quanto tempo ele, né, precisava para exatamente aceitar a Jesus definitivamente na sua vida, né? E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Nós temos outro episódio, que estão 2 episódios, Marcos capítulo 5, versos 1 a 20 e Mateus capítulo 15, verso 28, que é o endemoniado de Gadara e a filha da mulher cananeia, que é o texto de Mateus capítulo 15. Os dois com um fato em comum aqui, né? Os dois necessitavam da libertação que vinha do céu, os dois, a situação estavam endemoniados. Que lições que nós aprendemos aqui da forma como Jesus tratou esses dois momentos? A mãe dessa garota que estava endemoniada, eu vou destacar esse aspecto, né? Esse episódio. A gente pode imaginar o desespero daquela mãe, né? Qualquer mãe estaria desesperada ao ver a filha naquela situação. E a atitude de Jesus, aparentemente, foi uma atitude assim, fria, indiferente. Ele não atendeu prontamente, não operou o milagre instantaneamente, como seria de se imaginar. Mas é interessante que
através dessa aparente indiferença, Jesus estava procurando dar àquela mulher oportunidade para crescer a sua fé, desenvolver a sua fé. Eu acho que aí é uma lição para nós também, de incentivarmos as pessoas, desafiarmos as pessoas a terem a sua fé fortalecida, a crescerem na fé. E eu acho que Deus lida assim conosco também. Talvez seja essa uma das razões pelas quais Deus não responde imediatamente todas as nossas orações. E quando nós vamos com o espírito de missão pregar às pessoas, nós temos que saber orientar as pessoas nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas estão decepcionadas, até mesmo com Deus. Eu orei, eu pedi uma bênção de Deus, Deus não me respondeu e tal. E nós temos que, à semelhança do que Jesus fez com esta mulher, ajudar as pessoas a entenderem. E talvez a aparente demora de Deus em responder seja uma chance para que ela cresça e fortaleça a sua fé. O texto bíblico, a expressão é forte, né, pastor? Está no verso 26 do capítulo 15, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Exatamente esse exercício de... O senhor tem mais um comentário, né? Deixa eu ir para o intervalo. Guarda o comentário. Guardem o comentário, eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Rapidinho, hein? A gente volta já. Estamos chegando ao último momento. Olha como passa rápido. Está sendo tão bom a gente poder entender na palavra de Deus a sensibilidade de Jesus para todos aqueles que se aproximaram. O Senhor sempre teve uma palavra de transformação, uma palavra de motivação para eles realmente terem uma vida diferente, porque estavam encontrando o Salvador. Pastor Ronaldo, você dizia... Fui para o intervalo sem sensibilidade. Não, sem problema nenhum. Por favor. Você destacava o verso 26, quando Jesus usa a ilustração dos cachorrinhos, né? Eu andei lendo um comentário bíblico, achei interessante o destaque que o autor fez. Quando a gente lê ali dos cachorrinhos, às vezes a impressão que a gente tem é de um cão vira-lata ali, sem dono, sem cuidado, sem atenção. Mas o autor do comentário destaca que no original, a palavra traduzida por cachorrinho era usada para um cachorrinho de estimação, que geralmente ficava no colo ali das crianças, dos próprios donos, os adultos, os donos da casa, e que era atendido com todo carinho. Então a mulher percebeu, apesar de Jesus ter dado um tempo para que ela desenvolvesse a sua fé, mas ele estava ali dizendo, olha, eu vou tomar você no meu colo, nos meus braços, como o dono cuida do seu cachorrinho de estimação. É a migalha, mas você será colocado aqui. Com certeza. Essa é a grande diferença. Pastor? Eu queria destacar um fato na história do endemoniado gadareno. Há muitas lições a serem exploradas aqui. Mas quando aquele homem foi curado, ele ficou com vontade de ficar perto de Jesus, ele sentiu o desejo de acompanhar Jesus, certo? De seguir Jesus. E Jesus disse, não, volta para sua casa. Jesus o envia como missionário. E a mensagem que Jesus deu para ele foi, vá e conte para as pessoas o que Deus fez por você. Jesus alcançou alguém, do jeito que ele estava, mudou, transformou a vida dessa pessoa e enviou esta pessoa para os seus. E ele fez um excelente trabalho, porque era um deles, alguém que conhecia, ele sabia como atingir aquelas pessoas, entendeu? E aí está um grande missionário que a única coisa que fez foi contar para os outros o que Jesus tinha feito por ele. Que é a essência do evangelismo. Exatamente. O senhor está sublinhando isso pela segunda vez, é importante isso, que aquele que se identifica com determinados grupos, nós estamos falando em nível aqui, com a subcultura, que volte para lá e fale, porque a influência que ele vai ter é muito maior do que aquilo que ele conheceu. Ele sabe os hábitos, ele sabe as palavras, muito mais às vezes do que a gente que não tem esse contato. Eu acho que é interessante isso.
Muito interessante esse ponto que é destacado, né, de voltar ali. Jesus usou a samaritana, usou esse homem gadareno e tal. Eu acho que nós, como cristãos, temos que, de uma certa forma, sentir-nos desafiados por Deus nesse sentido. Porque às vezes as pessoas que vêm para uma comunidade cristã, e aí se batizam, por exemplo, tornam-se membros daquela comunidade, eles às vezes pensam assim, bom, agora eu cheguei no meu lugar de parada definitiva. Agora que eu vou ficar descansando, apenas aguardando a volta de Cristo Jesus e tal. Mas o Jesus não nos convida para isso. Ele nos convida para que nós aprendamos, cresçamos, desenvolvemos a nossa fé e voltemos agora para os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Então, de uma certa forma, cada cristão tem que sentir-se desafiado por Deus. Você não veio aqui simplesmente para parar aos pés de Cristo e descansar. Você recebeu a salvação, agora volte para os seus e leve para eles as boas novas. Essa expressão de eu cheguei, agora eu vou parar por aqui, ela é bem interessante. Porque o convite ao discipulado, ser um discípulo do Senhor Jesus, é o convite de ir e compartilhar o que aconteceu comigo. Exatamente. Sabe que eu sempre penso que essa seja a maior motivação para que eu compartilhe. Sim. E sabe o que eu gosto de pensar, abrindo uma janelinha aqui para compartilhar com vocês? Muitos que nasceram em comunidades religiosas, que nunca abandonaram os caminhos, às vezes têm um pouco de dificuldade de entender o processo de transformação e de irem. Uhum. Eu, por exemplo, nasci numa comunidade religiosa e eu gosto de pensar na história. Eu gosto de lembrar como que o Evangelho chegou na minha família, como chegou na minha casa, na casa dos meus avós, e aí como chegou até mim. E vejo que foi um milagre, foi um processo de... E às vezes eu fico pensando, o que seria de mim se eu não conhecesse Jesus? Talvez nós, pais, que os nossos filhos estão nascendo já, nós devemos contar essa história, né, para eles, para que essa seja uma motivação. Pastor, o Evangelho de Cristo é contracultural. Qualquer pessoa que em algum momento da vida aceitou a Jesus, barreiras foram quebradas para que ela pudesse ter aceito Cristo. Em vivendo esta experiência, ela pode ser instrumento nas mãos de Deus para penetrar e levar este mesmo Evangelho a outras pessoas, que ela conhece, com quem ela convive, com quem ela tem relacionamento, entendeu? E o que Deus pede é só isso. Vai, conta para os outros o que Deus fez por você. Conta, só isso. Não é muito complexo, às vezes nós complicamos demais, entendeu? É verdade, vai, diga, vai, conta. Vem e vede, vem cá, vem e vede. Não, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem cá, eu vou te mostrar. Vem a mulher samaritana, voltando à mulher samaritana, vem aqui, veja um homem que contou tudo que eu tenho feito. Vem cá, eu descobri o Messias, eu quero que vocês conheçam. E é assim que nós encontramos Jesus fazendo evangelismo, atingindo pessoas de outras culturas. Nada de complicação, que nós às vezes inventamos tanta coisa. É muito simples. Com certeza. Compartilhe aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Né? Mesmo que você tenha nascido numa família cristã, numa comunidade cristã, o que o Senhor tem feito por você hoje? Quantas coisas Ele tem mudado na gente, né? Sim. Temos muito o que contar. Né? É o testemunho daquele ex-cego de nascença, né? Eu não sei se esse homem é pecador, só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Pronto. É verdade. Esse foi o evangelismo que ele fez e a pregação que ele fez. Exatamente. Vamos para os dois próximos relatos. Lucas capítulo 17, é a conhecida história dos 10 leprosos. Eu vou ler o que está a partir do verso 15. Um dos 10, Lucas 17, 15, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão
este Que era samaritano. que era samaritano. Que lições nós tiramos aqui? E aí Jesus diz, né? Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Eu acho que há muitas coisas que a gente pode aprender desse relato, mas eu destacaria um aspecto. Capacitado por Deus, Jesus logicamente sabia que apenas um destes 10 leprosos voltaria para agradecer. E ele poderia ter dito assim, bom, não valerá a pena, eu vou dedicar uma bênção tão grande para 10 e 9 deles não vão nem reconhecer ou agradecer. Quem sabe eu vou preservar esta bênção para um grupo mais receptivo, que responda melhor e tal. Sabe que muitas vezes nós, nas comunidades cristãs, ou mesmo nós como indivíduos, temos essa tendência. Não, eu quero dedicar os meus esforços, eu quero trabalhar, eu vou direcionar toda minha missão para aqueles que respondem mais facilmente, para aqueles que vão reagir, vão aceitar. E aqueles grupos, comunidades ou pessoas normalmente considerados como mais difíceis, então nós deixamos para trás. E Jesus não, Jesus estava ali para atender as necessidades de todos, quer isso trouxesse resultados ou não. Então, Jesus não foi direcionado por resultados, Jesus foi direcionado pelas necessidades das pessoas, independente se traria algum resultado para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento do número de membros, né, da comunidade ou não. Eu acho que esse é um aspecto interessante a destacar nessa história. Os resultados de alguma forma ajudam a gente a avaliar, mas nem sempre nós não devemos focar nos resultados para avaliar exatamente se estamos realizando, porque se estamos sendo efetivos. Exato. Porque às vezes os resultados eles podem demorar em algumas ocasiões. Eu digo que às vezes a gente se preocupa com os resultados imediatos. Eu acho que é essa a questão. E os resultados imediatos não deveriam ser a única forma de nós avaliarmos se estamos sendo efetivos ou não. Os resultados são importantes, avaliar é importante, mas não deveria ser a única forma, eu acho que é isso. Eu olho para uma lição aí, eu vejo uma lição aí. Quem deveria ser, não foi. De quem se esperaria, foi uma decepção, né? Sim. Porque a gente percebe assim que os 9, eles eram judeus, os 9 eram crentes, os 9 eram da igreja, os 9 eram de Deus, entendeu? Mas não reagiram à obra de Deus na vida deles como aquele samaritano. Às vezes a gente olha para o mundo e acha que está tudo perdido, né? Mas há tanta gente fiel, tanta gente sincera, quem sabe um amigo nosso aí que está nos assistindo, né? Sedento pelo Evangelho, fiel, receptivo, né? E Deus, o Espírito Santo, está trabalhando ali. Sim. Gente aparentemente discriminada, certo? Dracmas perdidas, ovelhas perdidas, que são amadas por Deus e quando alcançadas respondem de uma forma fantástica, né? Foi o que esse samaritano fez. E os outros que se esperava que eles agradecessem, porque eram crentes, né? Crentes, bons crentes, agiram como agiram. E a gente às vezes não fala, né? Porque, não vou falar porque essa pessoa não vai aceitar, ela não vai acreditar, ela não vai entender o que eu estou falando. Então nós tomamos a decisão já no lugar da pessoa. Nem damos ela a oportunidade de ouvir e de tomar uma decisão. Não podemos desacreditar de ninguém. De ninguém. Em nenhuma circunstância. Por isso eu gosto daquela declaração de Deus a Elias, quando decepcionado e fragilizado. Não tem ninguém comigo. Eu sozinho. Deus falou, meu filho, vem cá. Há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Há muita gente fiel, há muitos samaritanos aí, certo? A seara está madura, certo? Há muitos grãos prontos para serem colhidos para o reino de Deus. Exatamente. Muito boa reflexão faz a gente, eu acho que essa grande questão de eu não achar que para ele não vale a pena, para ela não vale a pena, para aquela classe não vale a pena, porque às vezes eu estou focado num resultado imediato. Eu acho que a gente como pastores aqui, nós já nos enganamos algumas vezes. Muitas vezes. Né? Eu achava que não viria nada dali, né? E de repente, então é lição para a gente. Aquela pessoa, não, esse não vai aceitar, e de repente
Então não podemos desistir de ninguém. E já nos enganamos no sentido inverso também, né? E também... Acreditando, olha, essa pessoa, Exatamente. esse grupo vai Exatamente. responder, vai aceitar, e no fim, Exatamente, não. exatamente. O último relato, quero que vocês considerem rapidamente. A história está em São João capítulo 12, versos 20 a 23. Eram gregos que haviam aceitado o judaísmo. Eu vou ler o verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, André a Filipe, e o comunicaram a Jesus. Jesus respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu acho que essa história é uma comprovação daquilo que o próprio Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Este encontro dos gregos com Jesus aconteceu poucos dias antes de Jesus ser crucificado. E eu acho que, de uma certa forma, serviu até de consolo para Cristo. Poucos dias, poucas horas antes de sua morte, ele recebeu este grupo de estrangeiros, pessoas de outra nação, mas vindo ali, demonstrando que realmente o seu sacrifício na cruz atrairia pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Nós, como igreja, temos, ou como comunidade religiosa, temos o grande esforço de levarmos este evangelho. Essa é a missão que Deus deu para nós. A cada tribo, língua, povo e nação. Os gregos estavam representados ali, e hoje, quem vai responder a este convite? Pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as nações estarão respondendo se nós sairmos e levarmos a eles o convite do Evangelho. Às vezes os resultados podem não vir naquele momento, voltando à questão dos resultados. Mas nós vamos ter grandes surpresas, algumas delas vistas aqui e outras no céu, na eternidade. Esses dias eu vi a história de um pai que orou pelo seu filho a vida inteira, faleceu, dormiu o sono da morte, e o seu filho retornou para os caminhos depois da ter morte do descansado. pai. E ele com lágrimas dizia assim: pastor, eu quero ver meu pai, eu sinto não ter, né? Foi o meu tempo, foi diferente, mas meu pai faleceu e não me viu retornar para os caminhos do Senhor. Mas hoje eu estou, né, firme, liderando uma comunidade religiosa, e isso faz uma grande diferença. Satisfação. Quero agradecer muito nesses momentos. A gente teve, né, momentos tão agradáveis aqui, lições tão importantes para a nossa vida, que a gente desenvolva a sensibilidade de olhar para as pessoas, de crer que o Senhor Jesus está trabalhando por elas, de não avaliar da nossa forma. Vamos orar a Deus nesse momento? Sim. Vamos orar. Pai, te agradecemos, porque o Senhor não desiste de ninguém. É verdade. Amém. Não importa quem sejamos, o Senhor não desiste de nós. Sim. Por isso nós queremos abrir nosso coração para te aceitar mais uma vez. Que cada telespectador faça isso nesse momento. Talvez Amém. alguns estejam assistindo, tendo contato pela primeira vez, que eles conheçam ao Senhor Jesus. Amém. E que de alguma forma, Senhor, nós possamos contribuir ao entrarmos em contato com as pessoas, para que cada uma dessas pessoas veja o Senhor Jesus em nós. Amém. Nos use, clamamos em nome do Salvador. Amém. Amém, Deus, amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo programa.